Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto bastante pertinente, bastante contundente. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Me debruço muito sobre tal assunto. E o assunto é o seguinte, é a questão de o chamado, né, de Davi, e porque Deus não olha a aparência, Deus olha o interior. Deus não olha a aparência, Deus olha o interior. O nosso texto baseia-se em 1 Samuel capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Queridos, Deus, ele olha o coração. E a Bíblia diz que Samuel, se já viu a história de Samuel, Samuel foi um profeta exemplar, um profeta sem paralelo na história de Israel. Só que Samuel estava muito apegado a Saul. E Saul foi um rei tirano, perverso, vil, mau e cruel. Um rei, um déspota, um psicopata na sua maneira de ser. E além disso, Saul era um homem que desobedecia às ordens de Deus, desobedecia os princípios bíblicos. Interessante que Samuel ainda estava tentando, com uma boa intenção, colocar e permanecer Saul no trono. Mas Deus falou: não, Samuel, eu rejeitei esse cabra. Esse cabra é ruim, esse cabra não presta. Esse cabra é gente ruim. Se eu deixar esse cabra aí em Israel, esse cara vai fazer misérias no meio do povo. E interessante que Deus fala para Samuel: eu rejeitei esse cabra, Samuel. Eu não quero esse cabra governando meu povo, porque eu sei que o coração dele é mau, é cruel, ele é vil. Queridos, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: quem poupa lobos sacrifica ovelhas. Quem poupa lobos sacrifica ovelhas. Se você vê um lobo, queridos, no seu arraial, denuncie. Se você vê um lobo no seu arraial, coloque ele diante de Deus, porque quem poupa lobo sacrifica ovelhas. Né? Isso é algo que é uma lei. E lobo você tem que estar mesmo denunciando, combatendo. Interessante que eu assisti um filme e o filme falava três coisas. Olha, tem um pastor, o lobo e as ovelhas. As ovelhas são aqueles animais indefesos. Os lobos são aqueles animais cruéis, né? Eu falo cruéis no sentido de, porque o lobo ele come na cadeia alimentar para a sua própria sobrevivência. Mas fazendo um paralelo isso ao mundo social humano, o lobo é uma figura pérfida, sórdida, sorrateira, sutil, astuta, sagaz, que vem roubar, matar e destruir, que é a representação de Satanás. E o pastor, não, ele cuida das ovelhas. E o pastor, queridos, não significa que o pastor vai ser apenas um pastor de paletó, de gravata ou de como se queira. O pastor é você que cuida do rebanho da sua casa. O pastor é você que cuida de si mesmo. O pastor é você que cuida das pessoas que estão ao seu lado. E como fala o pastor, não significa função eclesiástica. Significa cuidado, zelo para aquelas pessoas que estão perto de você. Então você precisa ter essa compreensão, você precisa ter essa vertente. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer.
envie milhares quem eu te disser. Então, Deus deu uma ordem, olha, esse cabra aí já rejeitei. Por que, querido? Você lembra de ontem? A soberba precede a ruína, a prepotência precede a ruína, a arrogância precede a ruína. E Deus rejeitou Saul, porque Saul era um rei tirano, cruel e mau. E Deus pesa os corações, queridos. Foi o próprio testemunho de Saul que fez com que ele se tornasse um rei tirano e cruel. No entanto, muitas pessoas que estavam ao seu redor estavam desavisados, não tinham visão espiritual, não tinha discernimento, não tinha coerência espiritual, estava até mesmo aprovando ou condizente com os atos de Saul. Só que Deus já tinha rejeitado, queridos. Deus tinha rejeitado. E Deus falou, olha Samuel, você vai ungir um dos filhos de Jessé. E Samuel falou que Samuel sabia da tirania de Saul. Você percebe que ele mesmo, o próprio Samuel, que defendia, entre aspas, Saul, sabia da tirania e da perversidade do tal. E Samuel falou, Senhor, se eu for ungir um rei, ele vai me matar. Aí Deus deu uma estratégia a Samuel. Olha, Samuel, você vai fazer tal coisa. Você vai pegar uma vaca, né, uma bezerra, e você vai dizer que vai sacrificar, que é o costume normal do sacerdote, e os reis, eles tinham esse entendimento que era algo absolutamente normal. E quando Samuel foi, né, e Samuel foi para a casa de Jessé, e vamos ver o que aconteceu, vai vendo. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que é de fazer, e ungir-me-ás que eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera. Senhor, veio a Belém, então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é de tua vinda? E ele disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e convidou ao sacrifício. Ou seja, como Jessé é uma espécie de primeiro-ministro. Imagine você, por exemplo, se o vice-presidente da República chegasse na sua casa. Imagine você se o vice-presidente da República chegasse na sua residência. Era a mesma importância que tinha o profeta naquela época. Mas foi bem. Então as pessoas falavam, é de paz a tua vinda, porque o profeta ele tinha um legado muito forte. Ou ele ia para amaldiçoar, ou ia para abençoar. E quando ele falava que a maldição chegou, meu amigo, sai de baixo. Sai de baixo. Como ele dissesse que era bênção em paz, ficasse tranquilo. E por isso as pessoas perguntaram, é de paz a tua vinda? E eles adoraram ao Senhor e sacrificaram e santificaram ao Senhor. Então, queridos, santificação é o processo para você agradar o coração de Deus. Eu falei em um determinado contexto, né, de uma das redes sociais minhas, que a questão não é você ser ativo, nem você ser proativo, nem você ser proeminente, afluente, influente, ter conhecimento, sabedoria, nem você ter ler lidos livros, nem você ter cultura. Não, a questão toda que Deus pede é a santificação. A santificação. Vamos ver. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentas para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor para o coração olha. E Samuel, mais uma vez, ele cometeu um equívoco. Samuel, mais uma vez, ele cometeu um erro, porque Samuel, ele estava muito olhando para a aparência. E Deus falou, olha, eu rejeitei o pai dele e estou rejeitando ele também. Eu rejeitei o pai dele, Saul, e estou rejeitando também a Eliabe. E você vai perceber o seguinte, que Deus fala, olha, que eu rejeitei, porque Deus sabia, que Deus conhece o coração. A Bíblia fala que Deus pesa os corações.
Deus sabe o meu coração, Deus sabe o seu coração, e Deus sabe o coração das pessoas que estão ao nosso redor. E tem pessoas, querido, que infelizmente, não tem o coração contrito à palavra de Deus. Não tem o coração oriundo de Deus. Não tem o coração voltado para a palavra de Deus. Tem pessoas que se deixam dominar por essas coisas do mundo. Tem pessoas que se deixam se dominar pelas concupiscências. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul se deixou se dominar pelas coisas que eram do mundo. Saul começou bem, queridos, mas foi tomando lugares, né, que não era dele. Deus mandou ele esperar Samuel para sacrificar. Ele foi lá e ofereceu sacrifício no lugar de Samuel, cometeu rebeldia. Deus ficou por aqui com ele. Deus mandou ele matar um rei. Ele soltou o rei, né, e disse que não precisava assim, ser desse jeito, desobedecendo a voz de Deus. Deus ficou por aqui com ele, e dentre tantos outros pecados relevantes de Saul, que foi uma sucessão de insucessos que sucedeu sucessivamente, sobretudo perseguindo Davi, um pequeno de Deus, né? Um pequeno grande de Deus. Mas só que isso aqui ia começar a trajetória de Davi, só que Davi Deus já tinha ungido Davi antes. Ei, queridos, Deus conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Deus conhece o que vai acontecer daqui a 10 anos. Deus conhece o que aconteceu 10 anos atrás, que você até esqueceu. Mas Deus conhece lá atrás. Então é necessário, queridos, que você tenha que estar atento aos propósitos divinos com o discernimento do Espírito. Muito bem. Então Samuel chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este tem escolhido o Senhor. Você perceba que, primeiramente, Samuel, ele queria ungir o Eliabe, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para o seu estereótipo, porque eu vejo o coração. Então, queridos, Deus vê o coração. Primeiro foi Eliabe, depois agora Abinadab. Deus falou: também rejeitei. Então, queridos, como Deus rejeita, rejeita. Como Deus rejeita, Deus rejeita. Não adianta a pessoa ser influente, afluente, proeminente, significante, proativo, ativo, ter um estereótipo, um arquétipo, um protótipo de santidade, mas o coração está sujo, o coração está preto, o coração está negro de pecado, o coração está uma lástima de pecado. Deus rejeita, porque Deus olha, queridos, a aparência interna, não a aparência externa. A Bíblia fala que Deus pesa os corações, Deus pesa o espírito, Deus pesa, Ele sonda a sua alma, Ele sonda a minha alma. Muitas das vezes as pessoas olham para mim, como pode olhar para você também, e falar: rapaz, você é um homem segundo o coração de Deus. Você é um homem segundo o coração de Deus. E não é pelos meus méritos, não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Deus. E a Bíblia fala que se o testamento do homem, ou seja, se um testemunho do homem for acrescentado, ninguém anula. Ninguém anula. O que Deus fala, não importa que um homem fala contra ou a favor, o importante é aquilo que Deus ele profere. Então, Deus queria um homem de uma conduta ilibada. Deus queria um homem de conduta, de um coração tremendo. Queridos, e Davi, cá pra gente, foi um homem extraordinário. Eu sei que pisou na bola, mas você vai ver que ele foi um homem que tentou acertar e muito. Um homem, porque não foi à toa que Davi foi considerado, e é considerado até hoje, o maior rei de Israel de todos os tempos. Olha que Israel teve vários reis. Hoje nós estamos na fase dos primeiros ministros. Teve vários primeiros ministros, presidentes, mas nenhum líder é comparado a Davi. Nenhum líder estadista é comparado a Davi na nação de Israel.
Claro que Moisés e Abraão têm o seu lugar muito importante, proeminente, mas Davi ele tem algo que chama a atenção de Deus, que é algo de um governo teocrático, como os outros tinham, né? Cada um na sua espécie. Agora vamos ver o versículo 8. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse ainda, falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não se assentaremos à mesa até que ele venha. E meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo, ele pulsa, queridos, todas as vezes que eu leio, porque eu vejo a glória de Deus, eu vejo a majestade de Deus nesse versículo. Então você percebe que foi uma triagem de 7 filhos de Jessé. 7 filhos de Jessé. E a Bíblia fala que passou que Eliabe, Abinadab e Samar. E os outros 4, né, que a Bíblia ela relata. Agora, o seguinte, Samuel, ele recebeu uma ordem. Olha, ninguém janta na mesa até que venha o escolhido de Jeová. Ninguém faz nada, ninguém troca num prato. Meu irmão, eu gosto muito dessa contextualização. Eu fico feliz, meu espírito se alegra, porque foi como se Deus, né, olhasse para Jesus e um protótipo de Jesus ali na vida de Davi. E quando João Batista, ele viu Jesus, ele batiza um, pá, batiza outro, pá. Quando ele vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, algo esplêndido, algo maravilhoso. Aí Deus, no versículo 12, então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Eira maná canta lá, baixeira andalamanaya, glória a Deus. Queridos, não tem como você não dar glória a Deus, não tem como você exaltar no seu espírito. E quando ele, Davi, já vê essa cena várias vezes nos filmes, eu me emociono e até mesmo fico emocionado e choro na presença do Espírito Santo. Porque passou um Deus nada, passou outro Deus nada, passou outro Deus nada, passou outro Deus nada. Quando chegou Davi, ruivo, boa aparência, o Espírito Santo bradou, esse é a fera, esse é o cara, esse é o homem de Deus cheio do Espírito Santo que vai fazer um legado extraordinário. E assim foi, queridos. Deus não errou jamais e nunca errará. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, claro que Davi teve alguns percalços, Davi teve algumas situações que ele poderia evitar, né? Ele foi trabalhado no seu ego, no seu corpo, mas no final ele se tornou um homem exemplar, um homem de primeira. Ele começou bem, teve um percalço no meio do caminho, mas Deus honrou a Davi de uma forma extraordinária, porque era um homem segundo o coração de Deus. Eu já vi vários pregadores falando o seguinte, que Davi nunca cometeu o mesmo pecado. Ele sempre cometia pecados diferentes e cada dia mais o pecado era regressivo, ou seja, não existe para Deus pecado forte, o pecado grande e o pecado pequeno, mas tem pecados que são grotescos. E os pecados de Davi, ele era pecados que vinha regredindo, ou seja, aquele pecado grotesco, depois aquele pecado menos grotesco, até se tornar um homem extremamente equilibrado no espírito. E não existe um rei como Davi
em Israel. Não houve. Se você perguntar para qualquer judeu qual o maior rei de todos os tempos, eles vão dizer que foi Davi. Claro que tem com pessoas como Abraão, que foi pai da fé, que tem o seu lugar, né? Moisés, que foi o maior legislador, e dentre tantos outros relevantes. Mas como rei estadista, nenhum foi igual a Davi. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Meu Deus do céu. Não adianta, queridos, as pessoas se levantarem contra o ungido de Deus. Se Deus te chamou para uma obra, se Deus te chamou para um ministério, se Deus te chamou para um propósito, seja ele qual for, pode se levantar o inferno todo, se levanta para cair, porque Deus, ele é contigo. Deus é contigo. E Deus não olha, querido, para a aparência. A questão de Davi não foi se ele era um homem bonito, que ele tinha uma tão boa aparência, se ele era a Brad Pitt da época, não foi nada disso. A questão de Davi foi o coração que agradou a Deus. Porque Deus não importa a aparência da pessoa, importa é o coração. Né? Agora, tem pessoas que têm um coração ruim, tem pessoas que têm um coração perversos, tem pessoas que têm um coração tiranos, tem pessoas que têm um coração mau, tem pessoas que têm um coração muito egoísta, egocêntrico. Mas Davi não. Davi tinha um coração contrito, um coração segundo o coração de Deus. E essa história de Davi, queridos, conheço desde criança. Sempre ouvi essa história desde criança. É uma das histórias que mais me inspira e me encanta a temer a Deus e a servir a Deus. Por quê? Porque eu vejo a bondade de Deus, o critério de Deus, um critério lindo, maravilhoso. Porque o homem não, o homem vai dizer, vai escolher para si as pessoas que agradam a ele, que abajulam a ele. Ele vai colocar aquele homem, aquela pessoa lá em cima, e a pessoa sendo um sepulcro caiado. Mas quem tem boca fala o que quer, e quem tem até mesmo certos tipos de prerrogativas fala quem quer até certo tempo. Porque, como eu já falei para você, não adianta, queridos, não adianta você pegar um boné, um chapéuzinho e colocar na cabeça de um pastor alemão que não vai esconder ele. Não vai esconder. E tem pessoas que se comportam como um avestruz. Ela esconde sua cabeça e fica o corpo todo fora e todo mundo vê. E não adianta, queridos. Não adianta você defender o indefensável. Basta apenas você orar. Basta apenas você crer. Basta apenas você pagar o preço. Como viu um testemunho, você precisa o seguinte: colocar mais força, mais ímpeto, mais atitude na sua oração para mudar seu projeto. Agora, que você vai defender um projeto morto, um projeto que Deus reprova, meu amigo, não defenda. E é interessante que tem um texto que fala o seguinte, que Deus torna grande e forte qualquer pessoa, como eu já falei aqui para você. E Deus, ele faz isso, queridos, com qualquer pessoa. Agora, você precisa obedecer aos processos. Você precisa obedecer à voz de Deus. Você precisa compreender o reino de Deus. Porque muitas das vezes você está querendo lugares altos, você está querendo conforto, você está querendo título, você está querendo isso, está querendo aquilo, mas você não se percebe que é o propósito de Deus você passar por essa situação. É o propósito de Deus você dar frutos aí onde você está. É o propósito de Deus você estar sendo essa voz profética onde você está. Querido, e tantas pessoas, queridos, que eu conheço que são vozes proféticas, tantas pessoas que eu conheço que são pessoas de Deus, pessoas que Deus tem usado de uma forma maravilhosa. Às vezes pessoas que ninguém dá nada, pessoas que às vezes não sabem fazer um copo com copo, pessoas que, se você perguntar o que é hermenêutica, ela vai dizer que se é uma marca de perfume. Se você perguntar o que é homilética, ela vai dizer se é uma marca de sapato. Mas quando abre a boca, é cheio do Espírito Santo e você vê a glória de Deus pairar naquele lugar. Então, queridos, assim, queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus falou, eu vou ungir a Davi, e Deus fez
algo tremendo e maravilhoso. Então fica essa lição. Deus não olha para a aparência, Deus olha o interior. E o seu interior, queridos, é você que faz. Muitas pessoas perguntaram a mim, e eu sei que muitas pessoas perguntam a você, meu irmão, como é que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? É uma pessoa que, segundo o coração de Deus, queridos, é uma pessoa que anda cumprindo os propósitos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sem prejudicar o seu próximo. Se for preciso perder, né? Quando você perde, você ganha. Já falei aqui, você precisa perder para ganhar. Você precisa recuar para avançar. Você precisa descer para subir. Você precisa se humilhar para ser exaltado. Você precisa do menos para ter o mais. É isso que o reino de Deus ensina. Mas enquanto nossa mente não for mudada, o nosso mindset não for mudado, nós não vamos chegar à essência de Deus. Nós não vamos chegar ao propósito de Deus. Nós não vamos chegar àquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, queridos, é seu. Se é seu, tome conta. Mas se não é seu, libere. Se é seu, tome conta. Mas se não é seu, libere. Nunca usurpe o lugar que não é seu. Nunca queira um alfinete que não lhe pertence. Nunca queira um grão de areia que lhe pertence. E ainda que você tenha até bens que não lhe que é seu, mas se você for preciso, você abrir mão para estabelecer a paz, para estabelecer a glória de Deus na vida das pessoas, abra mão. Isso que é o reino de Deus. É isso que um homem ímpio, mesmo estando na igreja, ele não vai entender. É isso que um homem sano, um homem tolo, um homem imbecil, um homem burro nunca vai entender. Porque a maioria do homem imbecil, burro, tolo, porque, querido, o pecado, ele torna um homem burro, ele vai dizer, não, o que é meu e eu vou pegar o que é dos outros, eu vou saquear o que é dos outros. E só que essas pessoas que trazem maldição para si, eles trazem afronta para si. E o pior é que essas pessoas, além de trazer para si, elas tentam macular os outros. E quando ela vai macular uma pessoa, que é uma pessoa que está no caminho de Deus, algumas pessoas ela até acerta, porque as pessoas estão desprotegidas, e as pessoas não buscam Deus. Mas quando ela tenta macular alguém que está de Deus, quem aparece é ela, quem é derrotada é ela, porque o próprio Deus resiste, o próprio Deus vai fazer questão de mostrar quem é o certo nessa história. É o próprio Deus. Não é sua fluência, não é sua influência, não é se você é isso, se você é aquilo. Porque, queridos, Deus não olha a aparência. Né? Deus não olha os títulos que você tem, a academia que você fez. Não estou dizendo que isso não é importante. Tudo isso é bom e é importante. Eu mesmo leio muitos livros. Eu mesmo tenho 3 graduações. Sou graduado em teologia, pós-graduado em licenciatura em filosofia e pós-graduado em filosofia. Tenho 3 graduações, para a glória de Deus. Mas eu coloco isso aos pés de Jesus. Eu coloco isso na bênção de Deus. E eu sei que eu sou um vaso nas mãos de Deus. E eu sei que eu sou um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser bendito, para que todos venham conhecer o Senhor na minha vida. E eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte, nós somos um corpo. Você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha parte, nós somos um corpo. Então, queridos, o que importa é isso. Então, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter fazenda, você não precisa ter carros, você não precisa ter uma BMW, ter uma Lamborghini, seu carro de mais de 12 milhões de dólares, né? Um Bugatti, carro de 6 milhões de dólares para agradar a Deus. Não, queridos. Não. Você não precisa ter um navio para agradar a Deus, também não. Né? Não se deixe se envolver para as coisas materiais. Não se deixe se envolver para as coisas materiais. Essas coisas materiais passam. E muitas pessoas que, infelizmente, são envolvidas por coisas materiais e acabam perdendo princípios e valores. Né? Acabam perdendo princípios e valores. Pessoas que querem os bens materiais, às vezes
serve de até mesmo de afronta para outras pessoas, né? Às vezes, não sei qual é o seu objetivo, mas, queridos, a presença de Deus é tudo. Princípios e valores é melhor do que carro, é melhor do que Creta, é melhor do que BMW, é melhor do que Mercedes, é melhor do que fazenda. Você fazer a vontade de Deus. É a Bíblia que diz. Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não te dá também, Ele é Deus e acabou. Queridos, a alegria que eu sinto em servir a Deus é indescritível. Eu não sei se é assim com vocês, mas tem uns 2, 3 crentes aí que eu vejo que a alegria é a mesma. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: rapaz, você tem um brilho de Cristo, um sorriso de Cristo que emana, que é emanente. Eu falei: Cristo em mim é a esperança da glória. Então, a sua maior riqueza, queridos, preste atenção, não é você ter dinheiro, não é você ter Creta, não é você ter BMW, nada disso. A sua maior riqueza é você ter Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que você tenha essa mensagem na sua vida, que você seja um instrumento de Deus, que a paz de Deus venha ser sobre a sua vida, que você venha ser um mensageiro da paz. E como Davi, não se esqueça que Deus sempre ora por seu coração. Então se valorize, quero que valorize que você tem, que você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E muitos que se dizem que são, não são. Mas Deus sabe quem é. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Que esse vídeo venha falar poderosamente com a sua vida. Amém e amém.